Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, né? E nos nossos estudos nós estamos agora já nos encaminhando para um dos últimos ensinamentos do apóstolo, e portanto estamos já na fase final do estudo dessa epístola. E eu convido, portanto, os irmãos a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Essa noite nós teremos um dos estudos um tanto mais densos dessa série aqui dentro de Efésios, né? Um tanto mais complexo, não exatamente pelo conteúdo em si, embora o conteúdo traga algumas dificuldades, mas eu me proponho a esclarecer ponto a ponto aos irmãos, o que certamente vai dissipar a complexidade, mas é tanto complexo em virtude daquilo que foi trabalhado em nossas mentes durante muitos anos. Ou seja, pelo fato de nós termos ouvido insistentemente uma grande mentira por muitos anos, por muitas bocas, muitas vozes, muitos ministérios, aconteceu que esse engano, esse dogma, esse engano, esse sofisma, acabou se sedimentando dentro de nós, de tal forma que quando nós ouvimos de um modo diferente daquilo que é o tradicional, daquilo que é o convencional, logo gera em nós um espanto, né? E nós, comumente, não gostamos muito do espanto. Nós gostamos daquilo que confirma aquilo que nós já ouvimos, confirma aquilo que nós supostamente sabemos. Nós não queremos a dificuldade do novo, porque todo novo vai requerer mudanças, né? Todo novo, ele traz, de certo modo, uma revolução dentro de nós. O novo exige que nós destruamos, que nós abramos mão de toda a estrutura que fora gerada e temos que começar de novo a construir um novo entendimento. Mas lembrem-se que o espanto diante do novo é o princípio fundador da filosofia. Entenda a filosofia não nos termos acadêmicos, mas no sentido de a filosofia ontológica natural do próprio homem, que é quando o homem ele começa a se despertar para o conhecimento, quando o homem começa a perguntar, quando o homem perde a capacidade de perguntar o que é isso, quando o homem perde a capacidade de perguntar como pode ser isso, essa pessoa está morta, né? Ela se equivale neste momento aos animais que, a despeito de estarem em contato com o mundo, mas para eles não há mundo e portanto não há espanto, para eles não há pergunta, eles apenas usam do cosmos enquanto um suporte de sobrevivência. Por isso que os cachorros sempre vão ser cachorros, eles nunca vão evoluir, nunca vão mudar, nunca vão construir, porque eles não têm essa capacidade que é própria e única dos seres humanos. Tratando de todos os seres da terra, o homem é o único ser com a capacidade de se espantar diante do novo, diante do inédito, e de então começar a perguntar, né? Então, a complexidade do que nós diremos hoje existe em maior medida porque nós vamos olhar esse texto por um ângulo que talvez a maioria dos cristãos nunca olharam, nunca perceberam, tá bom? Mas vamos vencendo devagarzinho, tá bom? Eu vou elencando, eu vou ponto a ponto, nós vamos costurando todos os pontos da Escritura para os irmãos poderem compreender o sentido desse estudo. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler até aqui. Se a gente tiver tempo, a gente lê um pouco mais, tá bom? Amados, antes de nós entrarmos propriamente nesta porção, haja vista que nós já falamos sobre os fundamentos do que queremos dizer no último estudo da semana passada, falamos sobre aqueles dois grandes princípios do reino de Deus, porque falar de luta espiritual
falar de batalha espiritual, falar dessa guerra cósmica espiritual, é falar, certamente, na formação de um exército, do ponto de vista coletivo, e é falar de um soldado, do ponto de vista individual.